Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Nosso momento de oração, aqui nos encontramos para compartilhar a presença de Deus, pedir a sua presença, pedir a sua graça, pedir o seu amor, pedir a sua proteção. E mais uma vez a gente tem a graça de se encontrar e de sentir o quanto Deus nos quer. Sim, o quanto Deus nos quer bem, o quanto Deus faz a nossa vida estar bem. Deus seja louvado por mais esse dia, por mais esse momento que a gente está aqui. E eu quero pedir por você, quero pedir pela tua família, quero pedir que Deus sempre te abençoe cada vez mais. Que esta semana que nós estamos iniciando, que ela seja uma semana cheia da graça e da presença de Deus, e ela será. E com certeza o Senhor vai fazer a nossa vida ganhar um sentido ainda mais bonito. Por isso, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda para o nosso momento de oração e vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos vivendo. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, porque eu sempre digo e vou dizer para você hoje, de Deus a gente pode sempre esperar coisas boas e coisas bonitas. Sim, de Deus nós podemos esperar. De Deus nós podemos esperar o melhor. De Deus nós podemos esperar a proteção dEle. De Deus nós podemos esperar transformação. De Deus nós podemos esperar aquele reconhecimento que tanto a gente precisa. E hoje a gente vai ter um grande testemunho de Deus. Hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus e ao olhar para esta palavra de Deus a gente vai sentir, A gente vai sentir coisas lindas, coisas maravilhosas, sabe? Hoje, duas coisas importantes que a gente precisa ter no nosso coração. O poder da fé, porque a fé toca o coração de Jesus. A fé toca o coração de Jesus. E ao tocar o coração de Jesus, faz com que a nossa vida, ganhe um novo sentido, se transforme e faz a coisa ser diferente. Então, Deus seja louvado por todo esse momento, por tudo isso que nós estamos vivenciando e vamos pedir a sua proteção, vamos pedir o seu amor e vamos pedir que Ele venha em nosso auxílio. E Ele vai vir, e Ele vai transformar. E a gente quer pedir aqui esta presença que faz muito bem, esta presença que transforma a nossa vida. É isso que Ele vai fazer com cada um de nós. Então, começamos esse dia dizendo assim, Obrigado, Senhor, pela oportunidade de acordar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar respirando, de começar um novo dia. Louvamos, agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude sempre e cada vez mais. E a gente pede também a proteção, o amor, o cuidado, a presença sobre nós e sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ajude hoje, não somente hoje, mas que o Senhor nos ajude hoje a estar bem e estar em paz. E a gente aprende uma coisa muito importante: como é belo ter fé. A gente vai aprender hoje, nós vamos escutar hoje uma história maravilhosa. Nós vamos escutar hoje uma história única, a história de 4 amigos que não se conformavam com um outro amigo que estava passando por uma dificuldade. Tem algumas coisas na vida que a gente não pode se conformar. Tem algumas coisas na vida que a gente não pode achar, é assim mesmo, então tá tudo certo. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente ou a gente toma uma atitude
ou nós vamos ser engolidos por aquilo que tira a nossa paz. Ou a gente se levanta e vai para frente e toma uma atitude, ou a gente acaba perdendo a nossa vida. É o evangelho de hoje. E aí nós aprendemos também, A gente aprende uma coisa muito forte. Quando a gente tem amigos de verdade, quando a gente tem amigos na fé, sabe? Quando a gente tem amigos de verdade, a nossa vida, ela está mais segura. Ela está mais segura. E aqui então eu quero trazer até você o evangelho de hoje. A gente vai então agora com o sinal da Santa Cruz e com a oração do Espírito Santo. Nós vamos colocar esse dia aos cuidados do Senhor. Vamos colocar também, nossa família aos cuidados do Senhor. Vamos pedir que tudo seja abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E reze junto comigo esta oração. Reze junto comigo esta oração dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esta força do Espírito Santo toque o nosso coração. E eu quero aqui trazer até você agora o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 26. É uma história linda, é uma história maravilhosa. Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 26. Ouça esta palavra de Deus. Coloque esta palavra de Deus no seu coração. Tome posse da bênção que Deus hoje reserva para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta, estavam sentados fariseus, doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor os levava a curar. Alguns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentar ao Senhor, pois tinham esperança que o Senhor o iria curar. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, eles subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia, bem na frente de Jesus. Jesus olhou e, vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar e dizendo: Quem é este? Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações?
O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. E todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, a gente se encontra hoje, nesta segunda-feira, nesse dia 11, a gente se encontra aqui para algo que é divisor, que é um divisor de águas na nossa vida. A gente se encontra aqui com o poder da fé. Isso mesmo, o poder da fé, né? O poder da fé. E eu quero trazer para você aqui, e eu já falei em alguns momentos, no nosso momento de oração, já nós vamos olhar um pouquinho para o Evangelho, já a gente vai olhar para a sua dinâmica, mas eu já trabalhei aqui, já trouxe alguns momentos aqui, uma coisa que toca profundamente o coração de Jesus. Eu vou repetir porque dizem que a repetição, né, faz o bom aluno, ou seja, quando a gente procura estudar mais de uma vez, escutar mais de uma vez, a gente grava para sempre no nosso coração. Então, eu digo para você que o que realmente, né, o que realmente toca o coração de Jesus é a fé que a pessoa tem. Eu digo de novo, o que mexe com o coração de Jesus é a fé. Eu digo de novo, né? O que mexe com o coração de Jesus é a fé. Então hoje, meu irmão, minha irmã, aquele ingrediente maravilhoso, a fé. A fé, como alguém está escrevendo aqui, move montanhas, isso mesmo. A fé, ela é a porta, né? Ela é a porta de abertura, a fé é a porta de abertura pela qual Deus entra na nossa casa, no nosso coração e na nossa vida. E dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, Deus começa a operar, Deus começa a transformar, Deus começa a mudar. Então, não sei como é que você está, como é que você acordou, eu não sei o que você está passando tudo, tá? Mas eu gostaria sim de pedir a você, tenha fé. Não desista, não desista. Tenha fé. Não se deixe levar pelo desânimo. Não se deixe levar por aquelas coisas que talvez não estão dando certo. Não se deixe levar pelo peso da vida. Não se deixe, não se aborreça por coisas que vão te prejudicar e vão tirar a tua paz. Não deixa isso te atrapalhar. Não deixa isso tirar a tua alegria. Vai colocando fé, vai colocando esperança. Provavelmente você participou da missa ontem, né? A missa de sábado e de domingo era aquela celebração que resgatava a esperança. E a gente precisa ter esperança na nossa vida. E aí agora a gente chega no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, além de mostrar a força da fé, o Evangelho de hoje nos mostra uma coisa que não pode faltar na nossa vida. Amigos. Amigos. Mas amigos de verdade. Sabe, eu digo para você, eu posso dizer para você, de tantas coisas que a gente precisa ter na vida, a gente precisa ter
um bom amigo, uma boa amiga. Veja o que aconteceu com este homem. Ele caiu paralítico. Ele estava paralisado. Ele estava paralisado lá naquele quarto. Ele estava paralisado lá naquela cama. Não sei, depois a gente fala sobre o que é essa paralisia. Mas isso sempre incomodou muito aos seus amigos que lhe queriam muito bem. Isso incomodou muito, 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 muito mesmo. Isso estava incomodando os seus amigos. E eles, dia após dia, visitavam eles. Faziam essa visita para esta pessoa que era amigo deles. Primeiramente para levantar o astral, para não deixar desanimar, para ser uma presença. Porque muitas vezes na nossa vida, o que a gente precisa é só a companhia de quem nos quer bem. Muitas vezes na nossa vida, no momento de tribulação, no momento difícil, o que a gente só quer ter é aquela pessoa que nos faz bem, aquela pessoa que aposta em nós. E aí entra a questão dos amigos. Porque a gente tem amigos de festa, provavelmente você tem. A gente tem amigos do trabalho, provavelmente você tem. Mas realmente a gente tem amigos da vida e para a vida? Realmente a gente tem amigos que a gente pode contar sempre com eles? Realmente temos amigos, porque o verdadeiro amigo é aquele que não deixa a gente se perder. O verdadeiro amigo não é aquele que fica batendo palma pra gente todo dia. O verdadeiro amigo não é necessariamente aquele que concorda tudo com a gente, mas é aquele que está preocupado com o nosso bem. E é por isso que hoje a gente vê uma coisa muito bela. A gente vê que esses 4 amigos, porque eles eram pessoas de Deus. E veja, quando a gente tem amigos do mundo, quando a gente tem amigos do mundo, e aí vem aquela velha expressão, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Porque quando a gente tem amigos só de festa, só de balada, só de churrasco, quando a gente tem esse tipo de amigo, a gente pode chegar ao momento em que precisa para uma outra situação, que não é festa, que não é churrasco, e a gente acaba olhando para o lado e não tem ninguém. Como é bom ter amigos em Deus e de Deus, amigos de fé. E esses amigos, eles eram religiosos. Os companheiros, os colegas, os amigos desse homem acamado, desse paralítico, eles eram homens de fé. E eles, quando souberam que Jesus estava ali, eles fizeram uma atitude muito bela. O que eles fizeram? Eles improvisaram uma maca. Naquela época não era chique que nem hoje, Provavelmente pegaram uma tábua ou 2 tábuas e colocaram o seu amigo paralítico nesta tábua. E em 4 foram carregando ele até Jesus. Veja, precisou de 4 pessoas para levar o paralítico até Jesus. E aí a gente aprende uma coisa muito importante. E aí eu gostaria de mergulhar um pouquinho no teu coração, na tua vida. E eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, uma pequena pergunta para você. O que será que tem nos paralisado? Quais são as situações que têm nos paralisado? O que hoje tem causado paralisia na tua vida? O que hoje tem causado uma paralisia na tua vida? A gente precisa se perguntar isso. Eu tenho encontrado hoje muitas pessoas que elas estão paralisadas na vida. Mas aqui eu gostaria sim, que eu gostaria sim de perguntar, e que você fosse sincero contigo. Não precisa escrever nada aqui na linha do tempo. Mas o que tem te paralisado? O que tem roubado a força do teu movimento? O que hoje está te paralisando?
O que hoje está te travando? O que hoje está impedindo que você vá para frente? Porque um paralítico, ele não consegue andar. Um paralítico, dependendo da paralisia, ele só tem a sua cama, né? Ele só tem aquele espaço. E eu pergunto para você, o que hoje está te paralisando? O que hoje está te paralisando? Porque quando eles colocam o paralítico diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é dizer: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Ou seja, Jesus começou a operar, né, o milagre, começando pela cura do coração. Pela cura do coração. E quando a gente não cura as nossas emoções, quando a gente não silencia, quando a gente não cura as nossas emoções, quando a gente não toma uma atitude diante da nossa vida, a gente vai se paralisando e os outros vão manobrando a nossa vida. Veja, esse paralítico, ele precisava ser cuidado. Aqui tem o contexto bonito do cuidado. Mas existe o contexto que não é bonito da paralisia. Sabe, quando a gente se trava, sabe, quando a gente não trabalha os nossos sentimentos, os nossos medos, aquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente vai se paralisando. Sabe, a gente vai se paralisando. A gente deixa de viver. A gente deixa de ser alguém. E a gente vai parando no tempo. Então, uma reflexão que eu gostaria que você se perguntasse de fato hoje. O que tem te paralisado? O que tem te paralisado? Sabe, é uma pergunta que a gente precisa colocar no nosso coração. O que tem te paralisado? O que tem paralisado a sua vontade de viver, de ser feliz? O que tem paralisado, né, os teus sonhos, os teus propósitos, né? E alguém escreve aqui, né, que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso, e é isso mesmo, porque Deus não se deixa vencer em bondade. É por isso que quando Jesus olha para aquela cena, olha para o rosto dos 4 amigos que estavam ali, o que é que Jesus enxergou? O que é que Jesus enxergou? Jesus enxergou fé. Jesus viu no olhar deles a fé. Jesus viu no olhar deles esperança. Jesus viu no olhar deles a vontade de que aquele paralítico, ao mínimo, parasse de sofrer. Jesus viu a fé que estava no olhar daqueles 4 homens. E eu digo para você, quando a gente tem fé, a gente consegue tocar o coração de Deus, o coração de Jesus. Quando a gente tem fé, quando a gente trabalha com fé, quando a gente vive com fé, quando a gente, sabe, sonha com fé, quando a gente coloca fé em tudo aquilo que a gente faz, sabe, Deus olha, Deus sente aquela compaixão, aquela misericórdia, sabe, Deus sente o nosso coração. E aí a gente aprende que Deus não tem limites, né? Deus não tem limites. E aí a gente sabe que Deus, Ele vai agindo e vai transformando. Por isso que aquelas pessoas viram um milagre acontecer. E o milagre aconteceu por causa da fé. O milagre aconteceu porque eles levaram até Jesus aquela situação. O milagre aconteceu porque aquelas pessoas, elas viram, elas enxergaram, elas foram até Jesus. E Jesus fez o resto. Veja, tem muitos de nós que até arriscamos, né? Muitos de nós até arriscamos pedir
graça, pedir bênção. Muitos de nós até dizem: ai Senhor, como eu preciso desta graça. Ai Senhor, como eu preciso desse milagre. Mas a gente fica paralisado no nosso quarto, na nossa casa, nas nossas festinhas, e a gente não vai ao encontro de Jesus. Aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, aqui mora o segredo. A gente muitas vezes pede, a gente até sonha, a gente até deseja, a gente até mentaliza no coração, mas a gente continua paralisado no nosso canto. A gente fica paralisado, né? A gente fica paralisado no nosso quarto. A gente fica paralisado na nossa ausência de igreja, de Deus. A gente fica paralisado e a gente não vai ao encontro de quem pode mudar a nossa vida, de quem pode transformar a nossa casa, de quem pode fazer as coisas serem diferentes. A gente fica paralisado. E às vezes quando alguém chega e diz: vamos comigo para um retiro, vamos comigo para a igreja, vamos comigo para a novena, vamos comigo para a missa, a gente às vezes até maltrata, xinga, diz: você é muito de igreja, você é papa hóstia e não sei o que. Veja quantas vezes nós também nos fechamos para a graça de Deus e continuamos paralíticos e continuamos paralisados e continuamos vendo a vida passar, sabe? Então a gente precisa tomar essa atitude, a gente precisa ir ao encontro de Deus, porque veja só, vendo a tua fé, quando Deus vê a tua fé, Ele diz: que seja concedido o que você quer. Quando Deus vê a tua fé, quando Deus vê o teu esforço, quando Deus vê a tua entrega, Ele diz assim, né? Ele diz assim: que seja concedido o que você está querendo, meu irmão, minha irmã. Que seja concedido, né? Que você possa dar esse passo. E é assim que a gente vai ser alguém na vida. Então, eu finalizo esse momento, sabe? Eu finalizo esse momento pedindo que, de fato, você traga no seu coração tudo aquilo que tem te paralisado. Eu termino esse momento, antes de pedir a bênção, que você traga nesse instante tudo aquilo que está te paralisando, tudo aquilo que está tirando a tua força, tudo aquilo que está te impedindo de crescer. Eu peço que você traga isso no teu coração. Eu peço que você faça uma reflexão e que você vai detectando, né? Que você vai mapeando tudo aquilo que tem o poder de te paralisar. De te paralisar. E eu gostaria que você colocasse isso diante de Jesus. E eu gostaria de pedir que você tomasse uma atitude, tá? E olha só, para mim finalizar, né? Provavelmente, né? Hoje o padre não vai pedir para você escrever nenhuma frase aqui. Mas eu gostaria que você trouxesse no seu coração agora, realmente, aquelas pessoas que são amigas, aquelas pessoas que são próximas de você. E eu gostaria que você apresentasse elas para Jesus. E eu gostaria que você apresentasse elas para Jesus. Tomara que todas elas estejam super bem. Mas traz no teu coração agora também todos os teus amigos, tuas amigas, aquelas pessoas que te fazem bem. Porque trazer no coração é uma forma de abraçar. Trazer no coração é uma forma de rezar e de abençoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi,
Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você a bênção do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E tenha um abençoado dia, uma abençoada semana, e nos encontramos amanhã para o nosso momento de oração. Fique bem, fique com Deus.